O reino de Deus é constituído de princípios que ele mesmo instituiu e estabeleceu. Quando o ser humano entende, se move de forma correta e até intencional dentro desses princípios, vai colher aquilo que Deus planejou para a humanidade. No entanto, quando os ignoramos ou deliberadamente, quebramos esses princípios, nós estamos abortando o melhor de Deus. Nos próximos minutos, quero conversar com você a respeito de uma das leis espirituais instituídas pelo Criador, chamada semeadura e ceifa. Fique comigo e nós vamos entender um pouco melhor esse princípio. Estou hoje em Boa Esperança, no norte do estado do Espírito Santo, aqui na Pedra da Botelha, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E a conversa que queremos ter hoje fundamenta-se numa lei espiritual estabelecida pelo próprio Criador, chamada semeadura e ceifa. No livro de Gênesis, no capítulo 8 e no versículo 22, logo depois do dilúvio, Deus faz algumas afirmações a respeito de coisas que não mudariam enquanto a terra durasse. E a afirmação envolve a seguinte declaração: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Assim como vivemos os ciclos de dia e noite, de verão e inverno, o que nos proporcionam frio e calor, a Bíblia diz também: jamais deixaria de haver semeadura e colheita. Quando a Bíblia fala sobre não deixar de haver semeadura e colheita, embora aqui Deus esteja apontando para algo literal, natural, assim como o dia e a noite, o frio e o calor, é lógico que o conceito de semeadura e colheita não se limita apenas àquela pessoa que ara a terra e põe a sua semente de forma literal. O conceito bíblico de semeadura e colheita, ele também envolve questões do comportamento, ele também envolve o plano espiritual. E o apóstolo Paulo nos deixa isso claro, quando no livro de Gálatas ele faz a seguinte afirmação. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, ele diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então aqui ele está falando de semeadura e ceifa, mas não se trata apenas de quem semeia a terra de forma literal. Quando a Bíblia fala sobre semear na carne ou no espírito, ela está mostrando que no plano espiritual essa mesma lei, ela funciona, ela tem valor. No versículo 9 ele vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui ele mostra que nossas atitudes e o que fazemos para as pessoas entra no campo da semeadura, que na hora certa terá uma colheita. Com isso em mente, eu gostaria que nós pudéssemos avaliar pelo menos 3 verdades a respeito dessa lei espiritual. A primeira delas é que você colhe aquilo que planta. Se alguém semeia milho, não vai colher feijão, Se alguém semeia soja, não vai colher trigo, porque você semeia exatamente aquilo que você planta. A segunda coisa que eu quero destacar é que você colhe na proporção em que planta. Quem semeia pouco, diz a Escritura, vai colher pouco. Quem semeia muito, vai colher muito. Mas a terceira e a última verdade a ser levada em conta, ela tem a ver com os tipos de semente. Tirando a literalidade daquela semente que é colocada na terra, nós precisamos entender, tanto no comportamento como nas questões do relacionamento com o mundo espiritual, quais são as sementes. Então, vamos começar pela primeira verdade. Você colhe aquilo que planta. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, nosso Senhor Jesus afirma, e isso está registrado nos versículos 37 e 38, ele diz: não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Aqui, o Senhor Jesus está falando a respeito de atitudes. Ele diz: não julgue, e você não será julgado. Por quê? Julgamento é uma semeadura que tem colheita. Depois ele diz: não condene, e vocês não serão condenados. A condenação é uma semeadura que traz colheita. Agora, não é só deixar de fazer aquilo que de ruim eu não quero colher. É de forma ativa praticar o bem. Ele diz: perdoem, e serão perdoados, porque o perdão também é uma semeadura que terá a sua colheita. Jesus diz: deem, e lhe será dado, a disposição de doar
qualquer coisa, né? Seja um objeto que tenha valor, seja do nosso tempo, isso sempre traz a colheita. Quando meus filhos eram pequenos, eu ensinava isso para eles, chamando de um efeito bumerangue. Tudo que vai, volta. Nós precisamos entender que semeadura e ceifa, ou o que na Bíblia também é chamado de a lei de dar e receber, é algo certo, é algo estabelecido por Deus, é algo que rege o universo. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 12, Jesus nos ensina a ir além, né? Nos versículos 1 e 2, ele fala a respeito de não julgar, de não condenar, assim como eu li aqui em Lucas 6. Mas em Mateus 7,12, o Senhor nos ensina de forma ativa, não apenas passiva, evitar fazer o mal que eu não quero colher, mas fazer o bem que eu quero colher. Ele diz em Mateus 7,12, tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles, né? Em outras palavras, é exatamente aquilo que eu planto, que eu vou colher. Então eu preciso ser cuidadoso em relação àquilo que eu planto. O livro de Provérbios traz muitas afirmações a respeito dessas leis espirituais, e uma delas, que mexeu muito com a minha vida desde bem cedo, está lá em Provérbios, no capítulo 11, quando nos versículos 24 e 25 a Bíblia diz, uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. É quem dá de beber, é quem mata a sede de outros que terá sua sede saciada. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. E dentro dessa visão, a palavra de Deus está dizendo que a alma generosa ou a pessoa generosa é quem prospera. Por quê? A gente colhe aquilo que a gente planta, né? Uns dão com generosidade e tem cada vez mais, porque tem a colheita do que plantaram. Agora, a Bíblia diz, outros retêm mais do que é justo, seguram. E esse ato de não liberar faz com que depois nada também lhe seja liberado. Olhando para as Escrituras, eu percebo que isso é muito claro. Por exemplo, Provérbios 22, nos versículos 8 e 9, diz, o que semeia injustiça, colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado porque reparte o seu pão com os pobres. Então a diferença entre quem está semeando injustiça e colhendo a desgraça e aquele que será abençoado, o que reparte aquilo que tem com o necessitado. Olhando para a palavra de Deus, eu percebo que essa é uma lei que não pode ser evitada. E não importa se estamos falando de declarações da Antiga Aliança, o Velho Testamento ou do Novo Testamento. Por exemplo, em Colossenses capítulo 3, verso 25, Paulo diz, quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. Em outras palavras, não há exceções. Eu costumo repetir a frase que o princípio que você quebra vai quebrar você. Nós precisamos entender que nós é que temos que nos ajustar às leis divinas, em vez de esperar que elas é que se ajustem às nossas vidas. No Salmo 7, 15 e 16, nós lemos, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a sua cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. De novo, o efeito bumerangue, a lei de dar e receber, ou a lei de semeadura e ceifa se manifestando. Oséias 8,7 fala de pessoas que semeiam ventos e, portanto, colhem tempestades. Então, recapitulando, você colhe aquilo que planta. Mas a palavra de Deus também nos diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 9 e no versículo 6, que a gente não apenas colhe o tipo de semente que a gente planta, mas que também nós colhemos na proporção em que plantamos. Paulo diz, isso afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Daqui também presume-se de forma lógica que o que não semeia nada não vai colher absolutamente nada. Então precisamos entender não só o tipo de semente que escolhemos, mas precisamos entender também a proporção. E ao falarmos a respeito da proporção da semente, né, não falamos apenas de quantas sementes são lançadas, mas também do elemento tempo, do elemento persistência. Eu li anteriormente Gálatas 6,9, que diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não houvermos desfalecido. Então, a quantidade da semente não é apenas quanta semente você joga de uma única vez, mas a regularidade, a frequência com que você semeia. Semeadura deveria ser parte na caminhada cristã do que chamamos de um estilo de vida. O livro de Eclesiastes lança a tua semente pela manhã e também à tarde, porque você não sabe qual delas prosperar, se uma, outra ou se ambas. Então deveríamos ter esse estilo de vida de uma semeadura regular. Em terceiro e último lugar, eu quero te dizer, né, que você precisa reconhecer que há tipos de semente.
né? Por exemplo, eu aprendi desde a minha adolescência e fui muito firme na criação dos meus filhos, dizendo a eles que palavras são sementes. Você não fala aquilo que você não quer que se torne real. Mesmo não tendo o tempo de me aprofundar nisso, olhando para as Escrituras, eu percebo que aquilo que nós falamos são sementes, mas também as nossas atitudes, como nós tratamos os outros. E de uma maneira muito especial, embora não se limite a isso, tudo aquilo que fazemos no âmbito financeiro, né? Seja o cristão que contribui na igreja, no reino de Deus, seja o cristão que entende um outro tipo de contribuição, que é a generosidade com as pessoas, ele sempre vai colher. E o mais importante, não é que eu e você entendamos como essa lei funciona. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versículos 26 a 29, nosso Senhor Jesus nos diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente. E a Bíblia diz, ela brota sem que ele saiba como. Uma semente não brota pelo conhecimento que quem plantou tem de agronomia, ou se ele tem algum tipo de especialização em germinação. Ela simplesmente brota pelo fato de ter sido plantada. Então, mais importante do que entendermos a lei é que nós a pratiquemos. Porque quando nos movemos no princípio, ele terá resultados. Quando trabalhamos na contramão, nós teremos resultados opostos. Se, de fato, olharmos para a palavra de Deus, né, e a tratarmos com clareza, nós vamos perceber que essa lei não permitirá nenhum tipo de parcialidade a ninguém. Você colhe aquilo que planta. Então, seja cuidadoso com o que planta. Entenda a proporção com que você faz e escolha bem as suas sementes.